Pois, então vamos começar um episódio hoje falando de uma questão que já há muitíssimo tempo queria falar, que é café, café, café. E para falar de café estamos com o Pedro Marmelo, ele vai dizer melhor quem é. Ele tem uma profissão, não digo rara, esquisita, mas não se ouve muito falar, que é ser barista. Primeiro vamos ver quem é o Pedro Marmelo e depois vamos avançar com estas questões. Eu deveria dizer também que hoje estamos aqui em Campo Maior e quando dizemos Campo Maior, se calhar não é preciso explicitar mais exatamente onde que estamos. Mas estamos no Museu do Café, estamos no Centro de Ciências do Café da Delta, e fomos muito bem acolhidos, já demos uma volta por aí, vimos muitíssima coisa e ainda há mais para ver, mas vamos começar perguntando quem é o Pedro Marmelo. Bom dia, Pedro. Bem, o Pedro Marmelo é um jovem com ambições, nascido e criado no Alentejo, original de Porto Alegre, ainda me considero um jovem, com 37 anos, pronto, quase 38, mas jovem. Creio que toda a vida procurei, acima de tudo, fazer aquilo que mais gostava. Então sempre em busca daquilo que mais gostava de fazer, o que é que sentia que me puxava por mim, procurei então encontrar um caminho, uma via profissional. Estudei, formei-me em Porto Alegre toda a minha vida, sempre com o apoio da minha família e dos meus pais. E pronto, como todos os jovens, passei por várias gerações, várias dificuldades, características das gerações portuguesas, também já passei por processo de imigração, também já fui para fora do nosso país, já regressei. Como todo português. Como todos os portugueses, acho que é sempre uma experiência, ao fim e ao cabo é uma experiência que também nos enriquece a nós, culturalmente, e ajuda-nos a crescer. Procurei vir para Portugal novamente e possivelmente uma etapa da vida que acaba por ser proveitosa ou que a gente tem que tirar proveito disso. Não? Temos que tirar proveito de todas as experiências, porque fazem parte do nosso processo, do nosso percurso, são aprendizagens que ficam retidas em nós, que nos marcam, de certa maneira, umas mais enriquecedoras do que outras, mas devemos procurar se sempre de alguma certa forma num espaço de conforto para ganhar um pouco mais de cultura e maturidade. E onde foste? Ao exterior? Olha, Pedro, isto tudo começou depois de fazer a minha licenciatura em 2010. Em quê? É na área de recursos humanos, a educação e formação de adultos, que era a parte da certificação de competências, na altura, que era um projeto que havia desde 2007, o projeto dos CNOS, das Centros de Novas Oportunidades, foi uma licenciatura nessa área. Mas acabei por licenciar-me em 2010 e, como todos os jovens, na época de 2010 havia uma grande falta de trabalho, e as oportunidades para os recém-licenciados eram poucas e continuam a ser, acho que ainda hoje. Sim. E acabei se não se gravou. Depende, eu acho que é preciso aprender mais, é preciso ter mais experiências durante a vida. Sim. E durante essa época, há uma coisa que eu ainda costumo perguntar muito às pessoas ao dia de hoje. Então, quando tenho contactos com jovens e com profissionais, pergunto, então qual foi a primeira experiência profissional, o primeiro trabalho que teve na vida? E muitos dizem, olha, trabalhar num bar, trabalhar numa pastelaria, trabalhar numa cafetaria. Por incrível que pareça, também foi a minha. Porque enquanto também estudava, também arranjava um pequeno hobby. Então trabalhava um pescate. Então trabalhava numa pastelaria, pronto, também a tirar uns cafés, a fazer ali, digamos assim, uns pequenos serviços para ganhar alguns troquinhos, que era normal. O nome deste podcast é La Changa mesmo, e La Changa em argentino, não em espanhol de Espanha, é biscate, mais ou menos. Biscate. E então toda a vida, todos nós começamos por algum lado. Então aí começou o meu primeiro pescate, digamos, a trabalhar com café, e já em 2010, enquanto acabava o curso. Terminando o meu projeto, a licenciatura, a falta de oportunidades, deu que pensar. Procurei um pouco de atividades para manter ativo, para manter a aprender, porque parar é que não podemos. Então acabei por meter num pequeno projeto que era a Juventude da Cruz Vermelha, uma pequena ação de voluntariado. E então em Porto Alegre fazia parte de um bairro social, na altura, ajudar os jovens com mais carências, mais dificuldades, ajudá-los depois da escola, com atividades escolares, explicações. Então estive ali ocupado cerca de 3, 4 meses também em atividades e ocupados a ajudar os jovens. Mas voluntariado. Voluntariado. Sim. Foi um projeto giro e divertido, mas ao mesmo tempo sentia que havia falta de mais para mim. Precisava de profissionalmente, experiências profissionais, crescer pessoalmente e fazia falta mais. Então, como tinha família imigrante, já há muitos anos que estão na Holanda, acabei por falar com familiares meus e perguntei-lhes como estava o mercado de trabalho, se havia alguma possibilidade de algum trabalho, porque precisava de descongestionar a minha vida, tudo aquilo que tinha aprendido. Tu que idade tinha nessa altura? Na altura tinha 23 anos. Sim. E então foi um tio meu que recordo disso, olha, anda, encontramos qualquer coisa, que há sempre aqui o mercado de trabalho é mais fácil de introduzir,
pelo menos vens à procura de uma experiência, depois logo se vê temporariamente o que é que procuras para ti. Tal como toda a vida, a nível escolar, procuramos profissões, acabei por ir à procura de uma experiência. O qual cheguei, eu recebi pela minha família, mas para mim o grande impacto acaba por ser a cultura, porque vinha de uma cultura académica, jovens, convívios, amizades, e Pedro, chegar à Holanda, onde encontramos uma vida mais familiar, mais recatada, poucas amizades, poucas ligações, acabei por sentir que foi aquilo que mais me faltou. Encontrei uma experiência profissional, conheci outras pessoas no mundo profissional, numa parte de espetáculos e eventos, que era um local onde trabalhava, montagens de palcos, limpezas e eventos, que era o trabalho que encontrei, o qual achei que conheci pessoas, mas não tinha a mesma relação e a mesma facilidade que era em Portugal. A cultura era outra, os hábitos eram outros, o qual residi cerca de 1 ano e meio, ainda permaneci 1 ano e meio, e ainda me recordo quando de estar lá e das pessoas que conheci, tenho boas recordações e boas experiências e bons valores que me foram incutidos pelas pessoas que aquilo que me ensinaram. Sim. Porque em todo lado podemos sempre aprender alguma coisa. Sim, desde que estejamos de uma maneira que te acolheram naquele então, país. Tanto a parte da família, também a ligação familiar foi o que mais me manteve ali. Mas passado 1 ano e meio, já tinha a minha mãe em Portugal também, que me dizia, mas és tão novo, tens tanto potencial, porque é que não aprendes outro ofício, ou encontras outro caminho, como todas as mães, digamos assim, que gostam de encaminhar os caminhos aos seus filhos. A minha mãe sempre continua a meter, como eu digo, o bedelho, sempre continua a meter o dedo dela. Então, olha aqui, a Escola de Hotelaria em Porto Alegre, tem aqui uns cursos, tem aqui gestão hoteleira, podia ser uma área inovadora para ti, podias aprender coisas novas, e pode ser, quem sabe, encontras um ofício e se calhar que te traga para mais perto de casa. E eu, naquela curiosidade, como todos os jovens, pensei assim, bem, e por que não? Quando na Holanda, finalmente, o patrão na altura que tínhamos disse, olha, tinha aqui um contrato, gostava que ficasses a trabalhar connosco. No primeiro dia a seguir, entreguei a minha demissão e digo, olha, vou regressar a Portugal, vou com uma nova missão, procurar novos sonhos, novos objetivos. Eu acho que é muito bom os jovens continuarem a aprender. O mundo dá-nos tantas oportunidades, mas cabe a nós caber aproveitá-las. Então acabei por regressar em 2011, finais de 2011, acabei por regressar a Portugal, no qual ingressei na Escola de Hotelaria e Turismo de Porto Alegre para tirar um curso de gestão hoteleira. E então, ainda me recordo primeiramente que houve uma pequena entrevista, onde um dos requisitos era falar inglês. Ora, eu como já falava fluentemente o inglês do estrangeiro, parecendo não estar na Holanda, ajuda a desenvolver uma língua para além do português, já falava o inglês, que era uma língua que gostava, então para mim foi fluxo tão bem falar inglês, estava tão habituado, senti-me tão, digamos assim, tão na minha praia. A comunicação que tinha na Holanda era através do inglês. Do inglês, sim. Porque eu não falava holandês, ainda experimentei andar na escola para aprender o holandês, nesses países. Mas grande parte das pessoas com quem convivia no trabalho falava-se através do inglês, então o inglês era a minha língua corrente. Sim, eu sempre me lembro uma vez, não sei que me perdi com o carro, alguma coisa em Amsterdã, e não encontrava outra gente que não seja aquela gente que estava trabalhando, arranjando uma estrada, uma rua. Sim, sim. E me aproximei convencidíssimo, por uma parte convencidíssimo que falavam inglês, e falavam, e eram trabalhadores de rua, não é? Trabalhadores estavam a arranjar uma estrada. E fala-se o inglês fluente. E muita gente a falar. E muito bem que falam inglês, muito perceptível. Eu sempre me pergunto se a influência da escola ou a influência da televisão, da internet, dos jogos da internet, de filme que... A influência, mas também a necessidade. A necessidade de comunicar, porque sem comunicarmos não somos nada. Sim, a comunicação é o forte de tudo. E nota-se que ali há uma grande fluência por ser um país que tem tantas culturas, tantos povos, tantas nacionalidades. Sim, também holandês, é por o facto de ser uma língua minoritária. Porque o holandês, igual que o dinamarquês, não? Eu tenho meu filho na Dinamarca. E não é fácil falar holandês. Essas línguas. Mas há muitas palavras que também são parecidas com o inglês, muitas que têm muitas similaridades. Então ajuda a compreender. Sim. Então, por aí sendo, tentei às vezes umas palavras em holandês, mas quando não percebia ou não conseguia desenvolver mais construção frásica, iria sempre recorrer ao inglês. Mas estavas a dizer de tua vinda aqui, de entrada à escola de gestão? Exatamente, na Escola de Hotelaria de Porto Alegre, quando ingressei no final de 2011 no curso de gestão. Então aí entrei num novo processo, não é? Voltar novamente à escola, voltar a uma aprendizagem profissional, o qual me abriu outros mundos, outros conhecimentos, o qual tinha muitos módulos, era uma carga horária muito extensa, muito complexa, com muitas disciplinas, todas em simultâneo. E quando eu dei para mim, digo assim, caramba, mas o que é isto? Mas o que é o outro? Certas disciplinas que nos marcavam, mas uma que achava muito curiosa era a parte de controle de custos, engenharias de menus, a parte da elaboração de bebidas, e no meio de todos estes cursos havia um que tinha a parte de bar, cafetaria. Especificamente quando vamos para a primeira aula, ainda me recordo perfeitamente, estava um senhor chamado Paulo, que dizia assim, o meu nome é Paulo Grifo, eu sou barista.
vocês sabem o que é um barista? Pois, eu não Foi sei. a primeira pergunta. Até falar com tua mãe. Mas olha, foi a primeira questão que todos ficamos a olhar assim, sabem o que é um barista? É incrível, estamos numa disciplina e o primeiro professor a pergunta é, o que é um barista? E toda a gente fica a olhar, cada pessoa diz aquilo que entende. Alguém que trabalha no bar, e eu pensei assim, bem, alguém que trabalha no bar nós sabemos, agora o barista nunca ouvi, não conheço a expressão. E quando nos dá a resposta mais simples, barista é o especialista, digamos assim, o expert em trabalhar café. Numa cafetaria, num espaço onde existe café, de ser o expert em criar bebidas, saber servir uma boa chávena de café, saber recomendar, saber trabalhar esse produto. E ficámos assim a olhar para ele, pois faz sentido, o senhor é da Delta, na altura dizia, o senhor é da Delta, tem que ser com café. E foi através daí que muitos começaram a despertar para esse mundo, mas percebemos que são estas oportunidades e nestes sítios onde encontramos estas pessoas que aprendemos. E foi esta pessoa que me despertou, que me ensinou também sobre esta profissão. A profissão barista. Ao incrível que pareça, muitos ficaram mais intrigados, outros não tanto, mas como tudo, como havia tantas disciplinas, uns eram melhores numas do que noutras. E eu acabei por achar esta muito interessante, no qual nos foi dando alguns conhecimentos práticos, teóricos, e foi através daí que se foi descobrindo um mundo muito tão desconhecido, e digo assim, caramba, tantos anos, tantas horas, em estabelecimentos, em pastelarias, em cafetarias, em horas de estudos com colegas, a beber café. Qual não é o meu espanto quando, afinal, o que é que eu ando a beber? E daí fez-se aquela curiosidade. Mas há várias maneiras de beber café. Sim. De beber, não só de preparar. De preparar, de beber, de consumir, de bebidas. E eu digo assim, realmente, eu pensava que sabia tanto de café porque bebo tanto café. Sim, beber é uma coisa, saber o que estamos a beber é outra. Compreender que café, de onde ele vem, as suas origens, a sua história, existe tanto por trás, então ia estudando. Então recordo-me que muitas vezes saía da escola e chegava a casa e punha-me a ler um bocadinho mais sobre países produtores, sobre origens, e aquele cria-se um bichinho, uma curiosidade. E então através daí, que lá está, como tudo na vida, fui à procura de pequenos conhecimentos e fui explorando um bocadinho o mundo do café. Durante esse ano todo, durante o curso, havia vários concursos também na escola, havia algumas competições, e no qual eu depois acabei por ter a oportunidade de participar numa também, com café. E através dessa oportunidade fui ganhando mais experiência, fui treinando, trabalhando mais na cafetaria na escola com o tema do café. Mas tu tinhas as outras disciplinas a correr ao mesmo tempo? Exatamente, todas em simultâneo. O qual o curso tinha a duração de 1 ano e meio, era até 2014, mas em 2013 tinha um estágio também, tinha um estágio que fazia parte de curricular, no qual eu na altura, o estágio, ainda me recordo perfeitamente, o estágio havia colocações e várias oportunidades, e vários jovens selecionaram as unidades de estágio para onde pretendiam ir, e havia apenas uma que era aquela mais longe de todas, e eu digo assim, já vim de tão longe para tão perto, então qual era a oportunidade? Ainda me recordo, era para Tenerife. Havia apenas 2 vagas, era onde havia menos oportunidades. Nas Ilhas Canárias. Nas Ilhas Canárias. E eu pergunto assim, eu não percebo nada de espanhol, nunca tive disciplina de espanhol. Inclusive, mesmo quando estava na licenciatura, queria concorrer para a disciplina de espanhol, mas estava lutado porque era para o curso de turismo. Então nunca consegui ter língua espanhola, portanto eu não sei escrever espanhol. Compreendo, consigo ler, consigo falar, dialogar perfeitamente, mas... Como muitos portugueses, e especialmente na rádio, não é? Exatamente, mas escrever, já não, eu escrever não consigo, mas consigo compreender e ler totalmente. Sim. E então pensei assim, bem, vamos até Tenerife, vamos ao desafio, e na altura perguntava também a alguns formadores, a alguns professores uma orientação, o que acham deste? Assim, olha, deve ser a melhor oportunidade de estágio que aqui está. Nem toda a gente vê as mesmas coisas, mas também tinha uma disciplina que era empreendedorismo. E me dizia assim, um verdadeiro ou um bom empreendedor é aquele que encontra uma oportunidade de sucesso onde os outros não encontram nada. Eu pensei assim, bem, talvez isto tenha alguma ciência, alguma filosofia na forma de vida, na forma de estar. Então arrisquei, ainda me recordo perfeitamente, selecionei aquela vaga de estágio, fiz uma entrevista telefónica no nosso chamado Portunhol e ali fui eu. Aventurei-me então até Tenerife. Terminei o ano, na altura do verão, ainda me recordo, foi cerca de dia 15 de junho que fui para Tenerife, a 15 de junho. Lá fui eu para Tenerife, apresento numa unidade hoteleira, no qual eu não conhecia nada, nem sabia, basicamente não sabia falar espanhol, nem a palavra como os talheres, os cobertos, e aprendi, e ainda me recordo a primeira pergunta, antes de chegar, que me fez assim o professor, como é que se diz colher? Eu, colher? Tem faca? La faca? E garfo? El garfo, ou seja, era tudo portunhol. Sim. E então assim fui aprendendo as pequenas coisas, como se dizia o guardanapo, a servilheta, os cobertos, o tenedor, cuchillo, la cuchara, e fui aprendendo as pequenas palavras, ou seja, mas com estas experiências. E lá fui eu fazer 3 meses em Tenerife, num estágio. Todo o verão? Todo o verão.
Passei 3 meses em Tenerife, onde conheci pessoas de várias nacionalidades, várias culturas. Muito movimento na altura. Muito movimento Aquela também. Uma ilha muito turística. Turística também. Acabei por conhecer um pouco de Tenerife, conheci também Alteide, o vulcão, e acabei por explorar um bocadinho a ilha e conhecer outras pessoas de outra área profissional, que era o ramo da hotelaria. Mas, tal como o bichinho do café já vinha da escola de hotelaria e vinha comigo, eu acabei por me dar muito bem numa área de bar em Tenerife, porque no bar onde eu trabalhava, que era uma parte turística, que era num bar de piscina, ainda me recordo, havia também um bar onde havia uma máquina de café. E os funcionários que lá estavam ensinavam os mais novos, digamos assim, os estagiários, como é que se devia trabalhar. Mas eu vinha da escola onde tinha uma muito boa preparação, porque fui muito bem preparado pelos formadores, por toda a experiência que tive, mas também vinha a parte do café. E qual é o meu espanto? Quando estou a trabalhar com café e me apercebo que sabia mais, digamos assim, trabalhar com café ali do que os que já lá estavam há muitos anos. Sim. Porque já vinham com algumas noções de trabalhar, as técnicas decorativas de algumas bebidas, e o meu espanto foi quando os outros funcionários, com mais anos, os outros profissionais, começam a olhar para mim e dizer assim, mas sabes fazer isto? Mas sabes fazer o outro? E eu percebi que eles próprios não conheciam ou não sabiam. Sim. E notei que a parte do café me deu uma abertura e uma experiência profissional que não havia. Então senti, pá, se calhar ainda vou aprender um bocadinho mais. Terminando o meu estágio, regressei a Porto Alegre, em setembro de 2013, regresso a Porto Alegre, à escola, para fazer mais um semestre, mais 6 meses. E foi durante esse último semestre que surgiu a oportunidade de fazer um concurso, que era um concurso nacional de baristas, que era em janeiro, em finais de janeiro, se não estou em erro, de 2014, que era o concurso de baristas. Eu já estava no final, estávamos a entregar trabalhos, a fazer testes, e havia a competição que surgia ali a meio. Então, do pouco que tinha do conhecimento, havia um formador na escola que também puxou por mim, o professor Ricardo Dias, depois também havia o Paulo Grifo, que era outro professor, que era aqui da Delta, que foi o meu formador, o meu professor e hoje em dia é meu colega de trabalho, que é um prazer também fazer parte com estas pessoas, o qual dali acabei com um bocadinho de apoio de um e do outro, ajudaram-me, deram umas orientações e fui fazer o primeiro concurso, que acabei por ficar em 4º lugar, já entre os profissionais, portanto fiquei classificado entre os níveis dos profissionais e acabei por perceber assim, que experiência tão boa, tão enriquecedora que é. Mas de onde foi o concurso? Acabou por ser em Lisboa, em Montes Claros, foi o primeiro campeonato nacional de baristas e recordo-me, foi uma experiência tão boa, eu digo assim, isto era importante chegar a mais pessoas, haver mais conhecimento, haver mais partilha do que é o mundo do café, porque há tanto para fazer e em todo lado se bebe café e muitas vezes a nossa experiência começa a trabalhar com café. E dali acabei por finalizei o concurso e ao finalizar o concurso foi então que a parte do barista, a via profissional apareceu para mim, porque estava a terminar o curso e neste momento existia um projeto único na Europa que era o Centro de Ciência do Café, um projeto do Grupo Nabeiro, que pertencia à Delta Cafés, que estava a inaugurar, que era o Centro de Ciência do Café, que estava previsto ser inaugurado dia 28 de março de 2014. Tu tens uma memória? Então eu estava a terminar o curso nessa altura e recordo-me perfeitamente que foi então os primeiros contactos que surgiram aí. Um primeiro contacto, uma proximidade, então veio uma proposta, um convite se eu estaria interessado em vir desenvolver a minha arte, o meu trabalho de barista neste espaço. Precisava de um barista, eu digo assim, preciso de um barista e eu, naquele momento para mim todas aquelas horas de trabalho, enquanto os colegas saíam da escola, me iam conviver, aos fins de semana enquanto iam sair, divertir-se com os amigos e com a família, eu estava ali, na escola, a treinar, aquelas horas infinitas ali ao final do dia, os fins de semana, às tardes, pensei, realmente, quando a gente trabalha, quando a gente luta pelos nossos sonhos, eles às vezes realizam-se, não devemos desistir deles. Sim. E isso aconteceu, naquele momento, ainda sem a nota final do curso, aparecer aquela oportunidade, como quem diz, parece que a gente podia sonhar com ela, mas não íamos acreditar que ela se ia tornar realidade. E aconteceu. E acabei por vir trabalhar para esta grande casa. Ou seja, estás desde 2014? Desde 2014, foi quando o centro inaugurou e acabei por ser o barista e aí comecei a tornar-me então um barista numa vertente de estágio profissional e depois ganhando essa expressão. Desde aí, muitas histórias aconteceram. Começando por, primeiro, em 2015, quando já conheci aqui mais pessoas, porque uma vez que vim para Campo Maior vim trabalhar para o Centro de Ciência e existia aqui uma grande cultura entre Portugal e Espanha, a Raia, a zona da fronteira. Sim, sim. E acabei por conhecer pessoas e colegas espanhóis. O qual um colega espanhol que trabalhava aqui comigo, tinha casa em Espanha, um pouco mais velho do que eu, o Alberto, e me dizia assim, anda a viver para Badajoz, eu tenho lá um quarto, vens para lá viver, vens para Badajoz, há muita vida, há muita diversão, vem para lá, anda a experimentar. E não me recordo. Bem, eu disse assim, por que não? Então não me recordo. Dia 1 de agosto de 2015, ainda me recordo, lá fui eu para Badajoz, ele arranjou lá o quartinho, lá o quarto disponível, lá fui eu então, malas e bagagens, experimentar, como todos os adolescentes, sair de casa dos meus pais, que ainda, não é?
e arriscar ir até Badajoz, ter uma experiência, e lá fui eu, o qual acabei por ficar 4 anos. Há 4 anos. E foi da maneira que acabei por aprender espanhol, acabei por aprender uma cultura que eu desconhecia totalmente, Espanha, E tão pertinho. a cidade de Badajoz, E tão perto também. a vida também. Mas tu há bocadinho dizias, eu acho que Porto Alegre está mais longe de Espanha do que Campo Maior. Eu sempre senti aqui das pessoas, porque eu conheço esta gente, Exatamente. especialmente professores, sempre senti que havia uma Porto maior Alegre, proximidade. a capital distrito do Alentejo, acaba por ser uma cidade que é a minha cidade, mas vi tantos amigos abalarem, tantas gerações de pessoas que foram embora, e quando regressam, muitos já com vidas construídas, com famílias, mas poucos só os regressam. Que é uma cidade que devia abrir portas e devia ser mais alegre, trazer mais energia, mais dinâmica. E falta um pouco. Vai havendo, faz parte também, quem dá vida à cidade são as pessoas. E então, sempre que possível, voltava a Porto Alegre. Mas senti que outras gerações iam mudando, nós vamos tendo outra geração, vamos tendo outra mentalidade. Aquilo que antes para nós fazia tanto sentido, hoje em dia já não vai fazendo. Outras coisas vão aparecendo. Então Porto Alegre ficou sempre como aquela cidade de berço da história, da infância, que fica sempre na nossa saudade. Sim. Que era daquelas palavras que nunca fez tanto sentido, com a experiência de viver na Holanda e viver em Espanha, a expressão saudade, que é uma palavra tão portuguesa, tão nossa, e quando eu digo, eu falava mais muito, sentida, vivida quando estava fora. Quando estamos fora, damos mais valor a essa palavra. Sim. E a verdade é que acaba por ser sempre aquela cidade que para nós é característica, que regressaria sempre, porque há sempre datas que são específicas, e a gente regressa sempre quando fazemos falta. Tu há bocadinho dizias dos colegas de Tenerife que tiravam café. E tu encontraste que detrás desse tirar café havia uma arte, em última instância. Exatamente. E ciência. Havia também, ciência e algum conhecimento ali. Alguns eram... Como podias resumir essa diferença? Ou como podias... Qual foi a tua leitura ou a tua contribuição? Quando encontrei, Pedro, essa experiência, reparei que muitos dos grandes profissionais que já ali trabalhavam tinham conhecimento e domínio de bar, mas de bebidas alcoólicas, de confecção, de coquetéis e bebidas. Mas a parte do café não estava tão explorada. Encontrei exatamente aquilo que andava a estudar, encontrei essa lacuna. Pensei, por que não o café? Já que existem tantas bebidas, por que não o café? E daí surgiu o café. Daí foi onde surgiu a parte onde eu introduzi o café e percebi a importância e que podia ser uma oportunidade profissional. Isto já em Tenerife. Mas depois foi com o culminar depois do final do curso, o campeonato, e depois daí chegámos até aqui à parte de Campo Maior, onde o Centro de Ciência veio culminar esse sonho e tornar isso em realidade também. Mas concretamente podemos resumir alguma coisa, porque na minha visão de leigo do assunto que não conheço, eu vou pedir um café e tiram um café e ficamos por aí, não é? A gente pode ser um bocado mais gosto de café e gosto, sei lá, não digo experimentar, mas vou variando. Eu sou fiel, eu não, como comentava há bocado contigo, eu não gosto das cápsulas, porque quero ser eu escolher o café. Como é que tu podias resumir essa diferença dos outros? Qual é então, a leitura diferente? Vamos explicar isto de uma maneira muito simples, para uma pessoa poder compreender. Dentro do consumo de café, as pessoas conhecem marcas. As marcas que nós temos com qualidade em Portugal produzem cafés. Ambas essas marcas oferecem lotes de café. Os lotes significa que são cafés ou mais intensos, mais aromáticos, podem ser mais encorpados, mais fortes, mais suaves, ligeiramente mais ácidos, mais aromáticos. Portanto, cada marca tem o seu lote, tem a sua origem. Esses lotes, como assim por assim dizer, significa que leva origens de café, arábicas e robustas. E aí estão as misturas e os segredos. Essas origens de café são provenientes não de Portugal nem da Europa, mas dos países que produzem café. Originalmente, que produziam América Central, América Latina, digamos assim, África, Ásia, ou seja, entre os dois principais trópicos, o de Câncer e o Capricórnio, que são o clima, digamos assim, a barriga do mundo, onde o café tem clima característico para que essa planta se possa desenvolver e dar então aquela famosa cereja, que a gente chama cereja do café, que lá dentro encontramos o grão de café. Pode ela ser arábica ou robusta. As arábicas são plantas que se encontram em zonas mais altitudes, solos vulcânicos com maior altitude. As robustas em zonas mais baixas, em grandes planícies e paisagens. Portanto, elas duas são muito diferentes. Uma caracteriza-se por uma acidez mais marcante, mais doce, mais aromática. A outra, a robusta, por uma mais forte, mais marcante, mais característica de uma intensidade de café. Os que estão mais baixos são os mais robustos, são a mais planta robusta. fortes
São mais intensas, mais marcantes, exatamente, com um pouco mais amargor. Enquanto que as arábicas são mais ácidas, são com aromas mais adocicados e mais frutados. Portanto, o equilíbrio entre as duas que faz o segredo e as receitas dos lotes. E é esses lotes que depois termina no culminar numa chávena de café. Nós, consumidores, pedimos o quê? Um café normal. Ora, existindo estes lotes, existindo esta cultura, ninguém está a perceber o que é na realidade. Quando pedimos um café, qual é o principal objetivo de sempre? Servir um melhor café, uma chávena equilibrada. Perceber aquilo que estamos a servir à pessoa. Se é um café cheio, se é um café curto. Hoje em dia também já existe o sem princípio, que eu considero que o princípio do café que é o melhor é o que as pessoas gostam de mandar fora. Como hoje em dia aqui? Em Portugal existe uma expressão que é o café sem princípio. Esse eu nunca tinha ouvido. Já vai sendo pedido em Portugal. Eu digo assim, mas sem princípio? Sim, o princípio mande fora e vai buscar o resto com a chávena. E eu tento compreender de onde é que isso vem. E eu pergunto às pessoas, mas onde é que isso se pede? Mas porquê assim? Eu tento perguntar às pessoas para que elas me ensinem o que é que elas querem dizer com isso. Isto porquê? Porque quando o português gosta de um café, nós gostamos de uma chávena que tenha crema, seja saboroso, seja equilibrado e marcante. Mas depois temos um problema, o açúcar. Um bom apreciador de café não coloca açúcar. O açúcar não deve ser introduzido. O ideal que eu recomendo sempre nem adoçante. Nem adoçante. Nada que altere o sabor. Para saborear, é como meter água no vinho. Para sabermos o que estamos a provar. O ideal sempre será pedir meia chávena, um café normal, sem leite e sem açúcar, e provar. Provar para conhecer o café, aquele lote que estamos a provar. Para sabermos o que estamos a saborear. Existem cafés tão bons. A Delta tem cafés tão bons e fantásticos, mas o problema é os hábitos que nós temos como vamos consumir. A introdução de açúcares, a introdução de leite, e acabamos por não saborear aquele lote corretamente. Então isso acaba por se camuflar. E então depois isso dá a muitas combinações. Por isso é que vem pessoas que pedem, olha, eu quero 3/4, olha, eu quero apenas um bocadinho assim, olha, eu quero sem princípio, olha, eu quero com uma pinguinha de água, olha, eu quero enxar na escaldada, olha, eu quero enxar na fria. Olha, as pessoas depois acabam a pedir quase à sua maneira, e eu creio que isso também tem a ver um pouco, porque se calhar não tiveram a experiência correta, ou não houve ali um bom contacto, digamos assim, é o que eu digo, é o trauma de ter bebido um mau café uma vez. Bebeu mal uma vez, pensa que tudo o resto é mau. E existem experiências fantásticas que é o mundo do café, porque é o primeiro produto que faz parte do nosso dia-a-dia. Pela manhã, pela tarde ou pela noite, várias vezes no nosso dia-a-dia, mas que seja uma boa chávena. Um café saboroso, equilibrado, consistente, que a gente bebe e fica com aquele gosto no paladar, aquele pós-gosto, dizer assim, que bom café. E não apenas com a boca com o sabor açucarado ou com o sabor dos restos do leite que temos bebido num café com leite. É aquilo que eu gosto de dizer às pessoas. Torces o nariz quando eu gosto de poner uma pinguinha de leite, especialmente quando não é descafeinado, não é? Porque tem um bocado, quando é com cafeína, sempre tem um bocado acidez, será? Não sei. Tem acidez, tem amargor, sim. Tem doçura. Mas é verdade isto, a gente que pede é um café, não é? As pessoas o querem, sim. A verdade é que querem uma boa chávena de café, mas as pessoas têm medo do que lhe vai ser servido. Sim, mas deixa-me lá quando que explicite este assunto de boa chávena de café. É boa quer dizer que uma chávena não é em quantidade. Não é em quantidade, é em qualidade. A verdade, o que mais importa uma boa chávena, acabamos por ver como, primeiro, o creme, a cor do creme, a consistência. Depois provamos para encontrar o sabor. 3-4 golinhos. Cada golinho vamos encontrando um sabor característico que o café vai realçando. As notas, uma ligeira acidez, as notas mais características como frutos secos tostados, nuances naturais que estão presentes nos próprios aromas dos cafés. E no final, muitas vezes encontramos a nota de cacau, chocolate negro, a intensidade que a bebida tem. Sim, deixa-me lá que pergunte. Eu, por exemplo, noto a diferença grande naquela primeira chaveninha que eu bebo em jejum, quando tenho o paladar virgem, sem nada, porque tradicionalmente bebemos depois de comer. E depois de comer, a coisa que já não aprecia, porque a boca já passou por outras, o paladar já passou por outras. Isto tem a ver com uma questão que o Pedro falou muito bem, cultura. Cada país tem uma cultura diferente, e é isso que é muito importante. Digamos que cada barista, digamos assim, o barista, o país em que está, vai aprender as questões características culturais de cada país. E cada país tem hábitos culturais diferentes, cada pessoa é diferente, as pessoas têm gostos diferentes. Não existem maus cafés. Existem apreciadores para gostos distintos. O mais importante é que o barista consiga recomendar ou dar sugestões para hábitos de consumo diferentes. Eu sei que entre Portugal e Espanha, que são os países onde mais vivenciei, entre Badajoz e Portugal, eu noto que em Portugal encontra-se muito o pedido da bica.
ou sim. cimbalino. O cimbalino é característico do norte. Do norte, sim. A bica é mais enraizado português, mas a verdade, a origem chama-se café expresso. É um café expresso, que é meia chave. Mas se eu for a Espanha, eu já não peço um café expresso. Posso pedir um café solo. Sim. Mas por norma, se eu não disser nada, só pedir um café, o que é que me vão servir em Espanha? Um café com leite. Porque a cultura é beber café introduzido com leite. E é importante perceber, e eu às vezes pergunto, mas porquê é que se serve com leite? Eles perguntam, porque é normal aqui é sempre café com leite. Sim. E quanto mais forte for, melhor. E eu fico assim, pronto. Então tentei aprender um bocadinho também com a cultura em Espanha. E percebi que a questão de incorporar leite tem a ver, põe-se leite para tirar o amargo excessivo do café. Sim. Como o café é preparado para ser mais amargo, e há muita cultura de um grão de café que se chama torrefacto, um café torrefacto, ou seja, um café que é anadido, a expressão espanhola, acresce um pouco de calda de açúcar para caramelizar, digamos assim, para acrescentar um pouco mais de açúcar, mas também realça uma nota mais intensa, mais marcante e amarga do café. Como ela é mais forte e mais amargo, mete-se um bocadinho de leite. Então os espanhóis metem leite, porquê? Porque gostam do sabor e das características do café que têm para despertar, mas misturam com leite para camuflar e conseguir bebê-lo. Por se lhe retirar o leite, eles já não bebem o café. Sim. Ou seja, o leite faz parte culturalmente da tradição de consumo de café em Espanha. Sim, mas, por exemplo, também a quantidade de leite tem muito que ver, não é? Porque uma coisa é o galão, Já outra tem a ver, coisa é exatamente, aquela pinguinha que tu pões no... Por isso, Inclusive, no supermercado eu consigo umas capsulinhas assim pequeninas de leite que não arrefece, porque eu gosto do café quentinho, e que não altera muito, mas atenua um bocadinho aquela coisa que Vai pode mudar o eventualmente fazer mais gastrite ou sei lá o quê. Não? tem a ver com os processos e com os produtos. Sim. Uma das coisas que eu digo sempre assim, café com leite. Tudo pode ser café com leite, mas o Pedro falou a quantidade de leite, e aí varia. Porque a quantidade de leite pode ser nomes de bebidas diferentes. Se leva mais leite, é uma bebida. Se leva menos leite, já é outra. Sim, sim. Uma pessoa chega ao pé de mim, um espanhol, por exemplo, e pede-me um café com leite. E eu pergunto, é um garoto? Não. É um galão. É um pingado? É um galão? Sim. É uma meia de leite? Ele diz assim, um café com leite. Sim, sim. Eu disse assim, sim, mas são todos café com leite. Uns com mais, outros com menos. E então nota-se que a pessoa fica um bocadinho, não sabe bem o que é que vai pedir. As pessoas, porque tem desconhecimento nessa parte. Sim, tem desconhecimento e é tradição nesses lugares ser assim, não é? E agora, imagina. Isso é o que conhecem, esse é o mundo dele. Que conhecem. A verdade é que todas as bebidas estão corretas, todas podem ser preparadas. E eu pergunto assim, nós em Portugal preparamos culturalmente um pingado. Um pingado é com uma pinga de leite. Sim. Um garoto é o contrário, é uma chávena com leite e ele leva uma pinguinha de café. Mas depois também existe o cortado, que é metade de café, metade com leite. Isso mas depois é para também tomar existe... nota e escrever. Porque... Exatamente. E depois também existe a meia de leite, que é um café normal, Sim. que o resto é metade leite, metade café, mas numa chávena grande. Depois também existe o galão, que é exatamente, é similar à meia de leite, só com um copo de vidro. Se já não for no copo de vidro, se for na chávena, a pessoa já diz que é meia de leite, já não é galão, ou seja, sim. um copo de ênfase na vida, porque é o visual. Sim. Portanto, isto tudo de maneiras e diferentes. também está o abatanado. O abatanado, que é uma extração longa. Café duplo. É uma extração longa, Sim. muito longa, com muito mais cafeína. Isso também eu acho que é para esclarecer. Que tu agora, só para resumir, toda a parte de expresso e de barista tem uma origem em Itália. Itália é o país que deu ênfase ao café expresso, à cafeteira expresso. Mas também à profissão barista, também vem muito de Itália, que é onde o barista ganha mais peso. Mas o barista em Itália não lhe chama café curto, não lhe chama café cheio, não lhe chama meia de leite, não lhe chama café com leite. Muitas vezes têm termos diferentes, já se tem outro nome. Eles utilizam o termo ristretto, normal e longo. O que é que isso significa? É um café curto, é um café normal e é um café cheio. Mas também em Portugal, nós quando vemos italianos, chamamos-lhe italiana. Ou seja, queremos um café à maneira italiana, ou seja, mais curtinho. Sim, ristretto. Ou seja, mas tudo isto para referência ao quê? Porque a maneira como comunicamos é tudo. Tal como falámos no início, comunicação é a base de toda a ligação do ser humano, a forma como pedimos, ou saber aquilo que estamos a pedir também faz muito de nós. Aquilo que a pessoa me pede também me dá a mim muita informação sobre o hábito daquela pessoa. Então, o que eu tento sempre é transformar aquele momento de experiência de café e dar-lhe uma recomendação também para ir em contra aquilo que possa ser uma experiência muito agradável e memorável para aquela pessoa. Que é isso que eu tento fazer. Agora, falando na cafeína, é que a informação é muita, não é? Sim. Portanto, só para resumir, a cafeína, que é isso que eu gosto de sempre explicar às pessoas. Um bom café não procura ser uma chávena cheia. Quanto mais cheio, mais cafeína. Porque mais água arrasta, vai ter mais cafeína.
Quanto mais curtinho, menos cafeína, mas mais intenso de sabor. Sabor intenso, mas não quer dizer que tenha mais tanta cafeína, exatamente. Onde é que nós conseguimos saborear? No paladar, na boca. Portanto, se eu tiver mais curtinho, mais viscoso na chávena, mais curto, fica mais presente nas papilas gustativas. E é aí que nós saboreamos. Só que as pessoas provam, sentem que é intenso. Epá, isto é muito forte. Quero antes cheio. Mas cheio leva ao quê? É mais aquoso, é mais líquido, mas tem mais cafeína. Essa cafeína vai para o estômago e o nosso paladar, em vez de saborear, fica... parece um sabor fraco a café. E tem mais cafeína, porquê? Porque acabamos por alongar muito a extração. Por isso é que um bom café quer ser equilibrado em pouco mais de meia chávena. Mas o gosto da pessoa acaba por ser sempre a diferença. Sim, sim. Pedro, há gente que só pede, por exemplo, abatanado. Mas não me lembrei disso, mas agora pergunto. Se não sabes, diz-me que não sabes, mas sabes. Se eu souber... que diferença que diferença haveria entre o café solúvel e o café moído? Café solúvel é um café que já foi preparado e passou por um processo de desidratação, ou seja, remoção de água. Pode ser por liofilização. É removida toda a água, digamos assim, é como o leite em pó. Sim. Ou seja, é removida toda a percentagem de água, ficando um produto seco, desidratado. É feita a desidratação do café, garantindo café solúvel, que depois com o crescimento da água, se pusermos um bocadinho de água, volta a fazer café. Esse é café solúvel. Café moído é moído do grão, é café puro, vem da sua pureza logo do grão. Sim. O café solúvel é feito de café em grão moído, depois é feita a extração líquida. Depois então passa por tanques de desidratação para remover toda a água, pelo estado de vaporização, removendo a água para ficar com o líquido em pó. Que isso vai acontecer. Da mesma forma, uma pessoa quando pede leite em pó ou leite fresco, qual será melhor leite? Será natural. Então, porque é que o café solúvel, nessa ótica, será mais intenso? E quanto ao sabor? Assim. E quanto ao sabor, há diferenças grandes? Existe sempre uma pequena diferença de sabor. Tudo o que venha do grão moído na hora tem um sabor sempre mais intenso, mais fresco. Não é? Mas os processos em pó permitem-nos acondicionar, preservar e manter aquela característica mais parecida e mais próxima possível daquilo que é o café fresco. Eu estive várias vezes em Cuba e nessa altura, há mais ou menos 10 anos, 12 ou 13 anos por aí, não encontrei que eles produzissem café solúvel. Todo o café que eles tinham era café moído, digamos, nessa altura, não sei agora. Há alguma dificuldade? Aqui a Delta produz café solúvel? Não, a Delta é uma empresa de torrefatora, faz torra de café. O café solúvel é feito a posterior, digamos assim, noutras empresas que têm esses processos de sublimação. Pega no café... No café, exatamente. O café é torrado, eles lá o que fazem é o quê? A preparação em tanques do café líquido para depois fazer a extração, digamos assim, da água. Ou seja, faz líquido uma grande chávena de café? Imagine desse, para simplificar. Depois tira a água e fica, o que resta é o que nos vende. Exatamente, ficando com os cristais, digamos assim, com o pó, porque é removida toda a água. Por isso é que pode ser diferente no sabor, porque já foi banhado. Exatamente. Não é? Já foi passado. Ou seja, o sabor mais puro será sempre aquele que vem do grão. Esse é sempre o mais puro e mais intenso. Todos os outros podem ser café, e são café, só que são derivados do mais puro. Sim. E por exemplo, o café moído e o café em grão. Também aquele grão que tu moes em casa é mais autêntico, sabe melhor? O café, são iguais. O café em grão e o café moído são iguais, é a mesma coisa. O que varia é o momento da moagem. A moagem, quanto mais fresco é a moagem, mais fresca, mais sabor, mais aromas ele tem. Portanto, em grão é sempre a maneira de preservar um bocadinho melhor o café. Sim, manter as condições naturais. Exatamente. Um moído será já na ótica de ter uma forma de consumo mais rápida, para consumir o quanto antes. Porque quanto mais tempo ele está aberto, seja em grão ou moído, ele vai oxidando, vai sempre perdendo características. Portanto, nós desejamos que essas características aromáticas sejam para a chávena, para a gente a saborear. Por isso é que todo o café, a partir do momento em que ele é moído, convém ser sempre consumido o quanto antes. Exatamente. Existe sempre uma validade. Todo o café pode ter uma validade de 1 ano, 6 meses, mas o mais importante é que a gente consuma café diário e não preservar café para o ano a seguir. Porque para o ano a seguir já não vai ter as características do recém-torrado e recém-moído. Sim. Se tiveres que dar um conselho para a gente que toma seu cafezinho em casa... Então, uma coisa muito importante. Que? Inclusive que tipo de cafeteira? Conforme a cafeteira tem a ver com a moagem. Uma recomendação que eu dou é a forma como podem guardar o café em casa. Daqueles potes de vidro herméticos,
guardar sempre o café aí. Não ponha no frigorífico. Guarda café? Não pôr no frigorífico. Não pôr no frigorífico. Pôr num pote hermético. Seja moído ou em grão, guardar sempre esse café num pote hermético, na despensa. Num local onde não haja oscilações de temperaturas, nem luz direta do sol. É a forma mais correta de guardar o café. E, claro, consumir o quanto antes. Nunca de esperar muito tempo para que ele não oxide ou não perca características aromáticas. Esse é um ponto. Tanto o café em grão como o café moído. Como o café moído. Seja sempre bem acondicionado, para evitar que o oxigênio entre e vá oxidando. Oxida e vai perdendo características aromáticas. Sim, porque cada vez que tu abres entra oxigênio e perdendo, cada vez que vas utilizando vai entrando oxigênio e vai perdendo... Exatamente. Se formos idealizar um produto aromático ou um produto que a gente consome em casa, o vinho, depois de aberto, quanto tempo é que deve durar? Sim. A carne, depois de aberta. Pois. O leite. Ou seja, todos os produtos alimentares se requerem ser bem acondicionados para que ele tenha uma melhor duração. Mas sabemos que essa duração tem um tempo. E tenha qualidade. Exatamente. Mantenha a qualidade. Por isso é que nós queremos que o café, é uma recomendação que damos, seja também sempre consumido o quanto antes. E que nunca fique exposto ao oxigênio ou no frigorífico para não perder características. Mas, por exemplo, o café em grão é menos sujeito às variações do oxigênio, porque está em grão. O grão preserva um pouco mais os aromas porque ainda está em grão. Sim. Mas convém ser bem acondicionado tanto o grão como o moído. O mais importante é, às vezes, ir tendo pequenas quantidades de moído em função do que gastamos. Existe hoje em dia também o café em grão ou moído. As pessoas que gostam de comprar café moído é porque não têm moinho em casa. Quem já tem moinho gosta de comprar em grão, gosta de moer no momento. Quem compra café moído tem as suas cafeteiras de filtro em casa. Muitas vezes esse café moído já vem com uma moagem universal, uma moagem um pouco mais grossa, uma mistura de moagem. Para quê? Para poder preparar em casa. Porque cada cafeteira, cada método, já leva, se calhar, digamos assim, uma recomendação para uma moagem diferente. Porque as cafeteiras já não levam mesmo, não é moagem igual para filtro que é para outras cafeteiras. Sim. Porquê? Para conseguir sempre que a água passe e vá coando e tirando o sabor do café. Se a moagem for muito fina, que é o que utilizamos para as máquinas expresso, a água depois não consegue passar. Por isso é importante perceber que cada moagem, o grão, conforme é cortado, é importante que seja granometrias diferentes para cada cafeteira que temos em casa. Dependendo da cafeteira. Exatamente. Portanto, não há uma... aconselhamento universal, sugestão universal para dizer... Por isso é que existe uma moagem universal que se consegue ajustar às cafeteiras, tirando sempre partido de uma boa chávena de café. É óbvio que quem tem moinho em casa é mais perfeccionista, compra em grão e gosta de ajustar a moagem àquela cafeteira específica. Quem é mais perfeccionista já procura fazer isso em sua casa. Mas há outras pessoas que não têm moinho, então compram sempre uma moagem universal e conseguem também, de certa maneira, fazer em sua casa uma boa chávena de café também. Não são tão perfeccionistas, mas isto também já depende da maneira como cada pessoa gosta de dedicar atenção e tempo à sua forma de preparar café. Não, uma das questões que eu tinha também aqui era as diferenças de hábitos de consumo de café, pelo menos do que tu conheces, dos espanhóis e dos portugueses. Já falamos alguma coisa. Falamos alguma coisa, mas mesmo assim eu acho também que há certos hábitos, inclusive não só de beber café, mas de aquela cultura por volta do café, não é? Que não se dá em todos os lugares. Esto de, e tu encontras na literatura ou esta coisa de haver cafés em Lisboa por volta do café que se reuniam escritores ou políticos. A cultura que o café tem na vida dos portugueses. Ainda hoje nós temos um contexto muito importante, que é o momento da pausa para o café. Sim, o coffee break. Sim. Tem muito termo. E todos os dias nós bebemos café antes de ir para o trabalho, durante o trabalho, em pequenas pausas. O café está muito ligado a muitas situações do nosso dia-a-dia, seja em reuniões de trabalho, seja por questões de negócios, ou seja no simples hábito social de ler um jornal e tomar um café. O café faz parte da nossa mesa desde sempre. Se nós nos recordarmos nas histórias dos nossos antepassados, dos nossos avós, dos nossos pais, o café sempre esteve presente na nossa mesa, até aos dias de hoje. E a verdade é que, por vezes, é tão fácil tomar café hoje em dia que perdemos um bocadinho a noção da história. E hoje em dia, se servir um café filtro, um café coado, a um jovem, ele vai olhar e dizer assim, não era bem isto que eu queria um expresso. Mas se eu servir isto a alguém com outra cultura, com outra idade, já vai dizer assim, café filtro, já não bebi isto há tanto tempo. Portanto, a forma de aceitação tem a ver com as gerações e com as culturas. Sim. Hoje em dia temos uma geração mais culta, com mais informação, mas procura hoje em dia o café expresso. O café expresso enraizou-se mais e ligou-se mais à cultura dos portugueses. Sim. À mesa dos portugueses é o expresso. Por vezes servimos um expresso, ele aceita bem, mas se vamos pôr um café filtro, ele pode já não aceitar. Sim. Porque já temos a ver com aquilo que é o hábito. Independentemente de ser um excelente café, não é pelo café, é pela forma cultural como estamos habituados a tomar café.
Tu dizes dos jovens, mas eu acho que está muito generalizado, não é? Está muito. Porque os jovens já estão mais ligados ao expresso. A cultura de expresso e as cápsulas também têm modernizado muito esse contexto no mundo. A cápsula é sempre à base de expresso. Sim. Então os jovens é pensada muito para o expresso. Para o expresso. Mas uma maneira de ter um bom café é em casa. Sim. De tomar um café em casa. Muitas vezes as pessoas com mais idade já pedem o café sem princípio. Porquê? Porque querem algo mais fraquinho. Então o café filtro se calhar vai mais de encontro àquilo que as pessoas querem, um café mais suave e mais fraco de sabor. Esse, sem princípio, nunca tinha ouvido. Mas há gente, hábitos em alguns outros países, aqui no norte da Europa mesmo, que não é tanto, tem que pedir expresso, expressamente tem que pedir café expresso, não é? Porque se tu pedes café, eles te trazem outra coisa. O que for cultural. Sim. Como dizes tu, café coado, que eu digo, de saco. O Pedro, por acaso, nós estamos a falar aqui no norte da Europa, mas se for um país nórdico, onde a cultura seja o café filtro, os cafés de chocolateira, como eles gostam de preparar, se chegar lá e pedir um café normal, o que é o café normal para eles? Uma chávena de café de filtro. Sim. Que é o que hoje em dia, que muitas vezes chama-se café americano. Também. Os americanos bebem muito café filtro. Sim. Portanto, se um americano chegar a Portugal e pedir um café normal, o que é que eu lhe vou servir? Vai dar uma bica. Ele vai dizer assim, não tem filtro. Portanto, nós também tem a ver com a cultura que estamos habituados. O expresso tem ganho cada vez mais apreciadores pelo mundo, mas uma pessoa que saiba de café pede ou um expresso ou pede um café filtro, que saiba daquilo que quer consumir. Nós em casa ainda gostamos de fazer o café coado ou o café filtro. Hoje em dia há quem diga o café das velhas. Há quem diga os mais jovens, o café das velhas, o café das avós. É assim que ainda é apelidado. Isso eu não sabia. Mas eu tinha bebido no Brasil, por exemplo, muito. Descobri com o tempo que os brasileiros também gostam muito de café. E o café feito em casa não é de cápsula necessariamente. É as avós que fazem. E normalmente fervem a água, põem o café, depois volta outra vez para a chávena, dá outra fervedura e depois é que servem. Exatamente. Alguns, né? Passa por um processo, mas não é tanto. O que eu acho é que esta expressão, não sei se será internacional, mas em muitos países encontrei, quando tu queres o café à portuguesa, é dizer um expresso. Mas dizer café à portuguesa é mesmo pedir à italiana. Imagino que é pelo mundo fora, os portugueses irem fora, eu quero um café à maneira portuguesa. Sim. Não, mas se tu queres um café a como se toma aqui, é pedir um expresso, não é? Em vários países, não sei se é internacional, mas é o vocabulário que... A profissão barista já é reconhecida pelo mundo, em vários países. Em Portugal a profissão barista ainda não é reconhecida, por isso é que ela também não tem aparecido assim tanto. Mas a verdade é que onde existe um barista, que você lhe peça um expresso, o barista sabe o que é um expresso, irá preparar sempre pela referência da meia chávena. Sim. Um português que gosta da chávena mais cheia, terá que dizer um expresso longo, um café cheio. Ou os italianos dizem pieno. Eu por vezes eu pergunto aqui aos portugueses, eu gosto de lhes perguntar, então quando vão fora como é que pedem café? One coffee. Só. Sim. One coffee. Então, a questão é que o português conhece a bica. Sim. Da mesma maneira que o espanhol conhece o café com leite, ou café com leite. Eu aprendi uma coisa aprendi nas Canárias, quando estive em Tenerife, que eu vi que era white coffee. Sim. E eu perguntei assim, café branco? Eu digo assim, mas eu não conheço café branco, não existe café branco. Eu acho que esse é americano. Não sei uma expressão americana quando eles querem café com leite. Com leite, sim. Agora imagine, cada cultura também arranja a sua maneira de o pedir, tal como o português tem, assim tem os espanhóis, assim tem todos os povos do mundo. Sim. O importante é que haver uma profissão, digamos assim, um expert, que ajuda a desmistificar e perceba como é que consegue sugerir ou recomendar ou dar uma boa bebida que vá de encontro àquilo que é o que o consumidor procura. Sim. Que acho que é isso que também tem a ver com a profissão. Tal como um cozinheiro procura elaborar os seus pratos e de encontro àquilo que procura servir, proporcionar experiências. Uma das coisas que eu digo é, eu posso preparar as bebidas, porque vou à procura de conhecimento e autoforma e vou tendo formação, para compreender qual a bebida que eu posso preparar às pessoas. Mas também há uma coisa que eu não gosto de perder, é de lhe dar a experiência da bebida que eu tenho para lhes servir. E então nós tentamos dizer às pessoas, o mais importante é que cada barista consiga dar uma boa experiência, porque uma boa experiência cria-se uma alta ligação entre a pessoa e aquela chávena de café. E é isso que marca a vida das pessoas, são as boas experiências. Porque eu encontro que muitas delas têm, não é dizer que são traumas, mas tiveram más experiências, ou provaram produtos desagradáveis ou que não gostaram, então acabam por ir pedindo e adulterando e fazendo receitas diferentes, à sua maneira. Ou seja, as pessoas vêm pedir aqui da mesma maneira como elas fazem em sua casa. Sim. Imagino que que estou no restaurante. A pessoa não vai dentro da cozinha dizer como é que deve cozinhar ao cozinheiro, ou como é que deve fazer o prato. Ou
seja, procura experiências. E é isso que a gente procura hoje em dia. Temos um bom café, temos excelentes estabelecimentos e procuramos dar experiências únicas e agradáveis. O importante é que as pessoas hoje em dia estão um bocadinho mais na defesa, têm um bocadinho de medo. Porquê? Porque podem não gostar. Há e às vezes temos que estar abertos a isso. Que as pessoas costumam até dizer que esse tira um bom café. Não sei se é verdade, mas só sei uma coisa. Eu vou aos lugares onde me tratam bem, onde me servem um café com amor. Existe isso. Vejo quando o rapaz ou a rapariga que atende tem uma atenção diferente, tira o café com mimo e totalmente diferente a outra que anda às 3 pancadas a tirar. É verdade, é verdade. Eu sinto um café diferente, sabe-me melhor aquele onde me tratam decentemente. Não penso mais. Complemento social. Sim. A forma como somos recebidos diz muito. Sim. Mas tudo se complementa. E isso não falando da companhia. Da companhia na mesa. O café atrai as pessoas. Sim. E há várias formas que as pessoas procuram o café em Portugal. Muitos é pelo carinho com que são tratados, pelo estabelecimento, pela confiança nas pessoas. Sim. Outros pelo preço e outros pela qualidade do produto. Sim. Então, ter os três juntos é o melhor que a gente encontra. Sim. Ter a atenção, ter a qualidade e ter o profissionalismo. Mas isso acresce quando há profissionais. Se encontrar um profissional que gosta daquilo que faz, que tenha paixão, que goste de partilhar o máximo possível, a pessoa não vai beber um café, a pessoa vai ter uma experiência onde encontra-se a simpatia, a amizade, a qualidade, um produto de excelência, onde a pessoa acaba por ser o próprio embaixador e defensor daquele espaço. As casas fazem-se por pessoas, por clientes. Os clientes são a parte mais importante do nosso dia-a-dia, porque são eles que bebem as nossas chávenas, são os que bebem os nossos produtos e são os que conhecem e dignificam aquilo que a gente faz de melhor. E não há nada mais importante que dar um bocadinho de nós em tudo aquilo que fazemos, em tudo aquilo que somos. E tudo isso que somos é parte do nosso percurso, da nossa vida. Por onde passamos, o que aprendemos, com quem convivemos, quem nos ensina, quem nos ajuda. E depois cabe-nos a nós também conseguir partilhar um pouco essa mensagem diariamente. E é isso que nós tentamos fazer diariamente aqui no centro, enquanto barista, partilhar um pouco experiências e histórias a todas as pessoas que nos visitam. Às vezes falamos muito. Boas experiências, boas Claro. experiências. Pedro, uma última questão, porque já devemos estar na hora. Claro que sim, Pedro. ¿Qué sugerirías tú para uma pessoa em casa en cuanto ao tipo de cafeteiras e como preparar um cafezinho daquele que tomamos 2, 3? Eu costumo tomar 3 ou 4 por dia e por enquanto não tenho problema nem de fígado, nem de estômago, nem de coração. Nem terá que ter. Há pessoas que bebem café com 80, 90 e 100 anos e nunca lhes fez mal na vida. Ainda bem. ¿Qué sugerirías tú de forma de preparar o café em casa? Desde cafeteira, o tipo de café? Em casa, depende do gosto de pessoa. Se gosta de um café mais intenso, expresso. Ou uma máquina expresso, ou uma máquina de cápsulas, é sempre a maneira mais prática de ter um café mais intenso. Se quiser um café não tão intenso, ou seja, mais suave e aromático, um café em filtro, ou um café coado, que é muito normal ter essas cafeteiras em casa também. Sim. Também existe a cafeteira italiana, que é de Sim. alumínio de rosca também. Portanto, essas clássicas clássicas de preparar café em casa. Para quem gosta, pode o fazer facilmente. Tem é que adquirir café moído ou ter um moinho e poder moer o café na hora para a sua cafeteira. Portanto, essas são as formas de tomar em casa. Quando se vamos a um O moinho estabelecimento... não custa caro, a única coisa é que demoras mais, um bocadinho. Tens que dedicar algum tempo se queres E a saborear questão o é, café. será que as pessoas, o consumidor, gosta de dedicar tempo a preparar o seu café? Com Pois. esse carinho, com esse amor? Pois, mas o que eu acho é que isto é como o vinho, mais ou menos como o vinho, que quando tu vais beber não podes beber à pressa. Tem que dedicar algum tempo a beber. E E não uma digo história. isto de fazer amor, que é mais ou menos a coisa assim. Não é despachar, não é fazer a correr, Mas é a história, dedicar o tempo. um momento de dedicação, criar água na boca, um momento, todo o café tem uma história, toda a chávena tem um sabor e todo o consumidor tem um gosto diferente. E cabe conseguir ligar essa experiência, seja em filtro, seja um café para preparar em casa, seja para beber no estabelecimento, compreender a história daquele café ou o lote que está ali, a maneira como o consumimos em casa e desfrutar do mesmo. E eu creio que hoje em dia o café banalizou-se um pouco. Bebe-se por beber, bebe-se por conviver, bebe porque se vai trabalhar, mas falta uma coisa importante, desfrutar daquele momento. Sim. Desfrutar um momento é como desfrutar da vida. Há pequenos momentos que são únicos, o café é um deles, e cada português tem o seu momento característico. Sim. E então nós tentamos dizer o quê? Que seja à pressa, que seja devagar, seja no norte ou no sul, seja do outro lado do mundo ou seja em Portugal, mas que seja característico ao seu gosto e que desfrute daquilo que é bom pela confiança daquilo que você faz. Sim, mas de qualquer maneira eu sugiro, aconselho um café bebido sem pressa.
sem café pressa, bebido. mas seja expresso, ou seja filtro, seja qual for a cafeteira que temos em casa, que seja desfrutado, que seja apreciado. E fora de casa também, isso é uma coisa que eu entendo, porque as pessoas vivem hoje a um ritmo alucinante por causa do trabalho e não sei o quê. Uma coisa importante é sentar-se a beber um cafezinho. E perguntar uma coisa, nós podemos ir a um sítio e pedir um café como nós conhecemos, ou podemos chegar, olha, como é que aqui prepara café? Como é que faz aqui o café? Então vou querer a sua sugestão. Pedir sugestão para saber o que estamos a provar. Às vezes é importante. Tem que haver uma aceitação também. Por isso é que aqui, enquanto Centro de Ciência, este espaço, que está aberto a todos os que gostam de aprender e saber sobre café, é um espaço visitável. As pessoas vêm e terminam na cafetaria, onde muitas delas vêm pedir o café e nós acabamos por dizer assim, se nos permitirem, nós vamos dar uma sugestão. Hoje quem sugere somos nós. E conduzimos a pessoa e ensinamos-la, digamos assim, a provar um café, sem leite, sem açúcar, e a saber o que está a provar, tornando este momento de café único, porque é o que eu digo, é uma visita que marca para o resto da vida, em todos os dias, em todos os momentos, cada vez que vamos provar café, porque é a experiência, e são as experiências que nos marcam, é através das experiências que nós vamos elegendo e vamos percebendo aquilo que nós gostamos e que queremos. Sim, o que eu sinto é que não há vontade dos cafés que há pela rua por aí, de dedicar esse tempo às pessoas, não é? É difícil porque algumas casas querem dar mais atenção, mas são tantos clientes. Sim, depois possivelmente. Também mas o Pedro imagina... Possivelmente, porque depois é a vontade do dono de dedicar a outra coisa, fazer a cultura do café, contribuir para a cultura do bom café. Eu creio que existem boas casas de café e bons consumidores, mas existem maus consumidores, muito exigentes, maus consumidores no sentido, são muito exigentes, querem muitas coisas, e depois muitas vezes não sabem o que querem, e depois às vezes para prestar um bom serviço ou dar uma boa qualidade, aqui é muito lento, aqui demoram muito tempo, aqui são caros, aqui não sorriem, depois vão criticando e vão selecionando as casas ao seu gosto. Isto tem muita coisa a ver, existem bons produtos, o problema é que conseguir servir todas as pessoas bem requer tempo. Sim, sim. E o português, a coisa que tem, e é um hábito que está muito enraizado nos portugueses, o português não espera, o português quer na hora, quer ser o primeiro. Se puder passar por cima da pessoa, passa por cima da pessoa. Eu às vezes estou a atender pessoas, e às vezes tenho mais grupos ou mais pessoas, e eu às vezes até digo na brincadeira, em tom de brincadeira, quando os senhores vão ao supermercado, não esperam pela sua vez para pagar. Então, espere pela sua vez, todos vão ser atendidos da mesma maneira, bem atendidos, mas tem a ver com as pessoas, com a forma, com a educação da pessoa e a forma, porque todos nós somos consumidores, todos nós somos profissionais, e eu encontro muitas pessoas que não querem esperar, querem passar à frente do próximo, e ainda por cima ainda querem me ensinar como é que eu devo preparar o café deles. Não estão despertos à experiência, e eu noto que existe muito isto, porque o café torna-se um produto tão bom, mas por vezes se a pessoa vem bem disposta para beber um café, aquele café vai ser muito bom, mas se a própria consumidor vier, digamos assim, num dia com pressa, um dia que vem atrasado ou vem mal disposto, qualquer coisa lhe vai cair mal, não é porque o café foi-se mal, mas tem a ver com a nossa forma de estar, acima de tudo, e eu acho que existe de tudo neste mundo de bom e de excelente. O mais importante é que quem trabalha nos cafés continuar a fazer o trabalho bem feito e a servir a melhor qualidade que têm, mas também cabe-nos a nós, porque eu acho que cabe muito ao consumidor hoje em dia estar desperto a novas experiências e a provar aquilo que temos para servir também. Mas eu acho que as pessoas, é aqueles traumas de já aconteceu num sítio, teve uma má experiência e vai num sítio e já não permite que essa experiência seja nova. Sim, Pedro, mas eu sempre penso, por exemplo, que as grandes superfícies, os grandes supermercados, alguma vez se dedicaram sistematicamente a acabar com os merceeiros. E depois de matarem os merceeiros, encheram com mini mercados por toda a cidade. E a mim eu tenho receio que isso venha a acontecer com os cafés. Aquele senhor que tu vais, um tipo Tasca ou qualquer coisa, que faz o seu café, e as outras cafeterias da especialidade, ou não sei como se chama, de marcas, ou como se chama, concessões, ou franchising. Eu acho que o bom apreciador, aquele que sabe e gosta de café, nós em Portugal gostamos muito, também somos muito fiéis a marcas, a produtos que sabemos, confiamos e gostamos. E é muito comum encontrar muitas pastelarias, cafetarias, snack bares, que têm café, e as pessoas procuram muito isso. Claro que existem as grandes franquias, mas eu acho que existe mercado para tudo, existem gostos para tudo. E o que eu digo às pessoas é, devemos provar para conhecer, devemos ir provando e conhecendo, e sabendo encontrar aquilo onde a gente gosta de ir. Quando a gente fala de um sítio onde a gente se sente à vontade para tomar café, é porque encontramos um sítio ao nosso gosto, onde gostamos de ser atendidos e onde gostamos, acima de tudo, do produto que estamos a pagar.
porque a simpatia foi muita, o serviço foi espetacular, mas não gostei do café. Sim, sim. Então nós temos que perceber, nós procuramos o café por quê? Por todo esse complemento. Portanto, conseguir juntar a qualidade, o serviço, tudo conta. E a verdade é que é isso que nós fazemos todos os dias. Neste espaço nós partilhamos isso, nós também damos essa formação e tentamos dizer às pessoas, não é só servir um simples café, é servir o expresso perfeito, é servir o melhor e dar o melhor àquelas pessoas, para que aquela pessoa tenha uma experiência única que vai valer por todos os dias da nossa vida. Porque não existem maus cafés, existem apreciadores e gostos diferentes. Só porque uma pessoa gosta de uma forma não significa que seja a melhor. Cada pessoa tem o seu gosto. E o que eu tento dizer às pessoas é, existem gostos para tudo. O importante é nós sabermos aquilo que queremos provar, o que é que nós gostamos. Sim, sim, sim. Saber explicitar e também ser correspondido por... Claro, a profissão barista ajuda a desenvolver muito isso, eu aprendi muito isso, e noto que há pessoas que, embora não conhecem a profissão, mas já têm gosto naquilo que fazem. Já têm gosto na maneira como gostam de preparar e servir café às pessoas, já sabem os hábitos das pessoas. Às vezes o componente barista ajuda ao quê? A desenvolver outro tipo de bebidas, a melhorar o serviço, a melhorar a organização do local e ajuda a melhorar. E é isso que é importante, fazer aquilo que se gosta, fazer bem, mas nós sabemos que já temos a nossa clientela, temos muitos clientes, nós queremos sempre ter mais. Sim, ou manter. Mas para não perder os que temos, também não podemos perder a qualidade. E para isso acontecer, não podemos vender demasiado, temos que vender sempre na medida daquilo que é o melhor. Possível. O melhor que se mantenha a qualidade. É claro que queremos sempre mais, mas temos que garantir que asseguramos aqueles que já cá temos, aqueles que já somos os nossos. Pedro, temos que acabar porque... Mas eu mandei para ti umas outras questões que se tu queres falar, mandei Falando resumidamente, ser barista, acima de tudo, é ser um ser humano, ser um profissional. É uma área que existe e é reconhecida. Acima de tudo, o que é que eu gosto? Gosto depois do meu dia de trabalho, como qualquer jovem, gosto de ir para casa, gosto de estar com amigos, com a família, gosto de sair, conviver, e cada vez que chega o momento do jantar ou do petisco, digamos assim, com os amigos, há sempre aquele momento que vem o café para a mesa, porque a gente bebe um café depois de jantar. Há sempre aqueles colegas que olham para mim... Ou do almoço, porque há gente que não pode, depois das 5 da tarde, já diz que não pode. Em Portugal bebe-se muito comum ao jantar, e há sempre aquele momento do café que eu olho para a chave e todos os meus colegas olham para mim e dizem assim, então, este podemos beber... E eu digo-lhe assim, eu não sei, eu acho que podem, porque viram alguma coisa errada? Ah não, é só para ver o que é que tu dizes. E porque notamos que existe sempre, as coisas, o profissionalismo nunca se desliga do nosso lado humano. Uma vez que se é algo que uma profissão tem muito a ver com uma pessoa, ela não desaparece, está sempre em nós. Da mesma maneira que somos tudo aquilo que fazemos no nosso dia-a-dia. E é o que eu digo, o café faz parte de todo lado. A verdade é que somos nós que temos que nos enquadrar na nossa vida naquilo que nós gostamos. E não há nada mais que dar valor aos amigos, à família, àquilo que fazemos, porque uma coisa que é muito importante é ter paixão pelo aquilo que se faz. Há quem diga que vão trabalhar, há quem diga que vai desfrutar do dia, e há quem diga apenas que se vai divertir a fazer aquilo que gosta. Se todas as profissões, porque nós vamos tendo várias ao longo da nossa vida, encontremos uma que a gente sente que se vai divertir, então é como quem diz, será que vamos trabalhar na realidade ou vamos fazer parte daquilo que a gente gosta de ser? E é isso que a gente procura na vida, caminhos que nos levam a estas experiências. E esta foi um bocadinho da minha experiência, há muito mais para falar, mas como o tempo é curto e o Pedro disse que não podíamos passar de 1 hora, portanto, também não queremos prolongar muito, o que vos posso dizer é, olha, se um dia quiserem vir até ao centro, como o Pedro veio conhecer, venham também conhecer e é uma experiência única também. É verdade, é muito interessante. Isto fica, quem vai para a Espanha sempre dá uma voltinha aqui em Campo Maior. É um local obrigatório de paragem e passagem, onde já vieram milhares de portugueses e continuamos a receber milhares de pessoas e gostamos de partilhar um pouco esta cultura, esta experiência. Acima de tudo, estamos a falar de café há quanto tempo? Há 1 hora? Sim, e eu tinha outra pergunta, mas não faço já porque excedemos no tempo e nosso público não aguenta mais de 1 hora. E Pedro, muitíssimo obrigado. Nada, Pedro. Vamos voltar por aqui, se calhar como turista, em algum momento outra vez, para conversar mais ainda e em outra oportunidade podemos continuar com isto. Muitíssimo obrigado. Nada. E foi ouvir coisas muito interessantes, uma experiência muito interessante visitar aqui o centro. Obrigado, Pedro. Obrigado a todos.